Que o YouTube é cheio de censura? Por que tem muita palavra que não pode ser dita, né? Muita palavra que tem que ser censurada, que é para o YouTube não cortar a tua monetização ou não te eliminar da plataforma, né? Não te cancelar, como aconteceu com o Monark, por exemplo, o Monark lá do Flow Podcast. Por que há tanta censura? Bem, algumas pessoas atribuem a culpa dessa censura ao YouTube. Dizem que o YouTube é que é cheio de censura, que agora é melhor ir para outras plataformas e tal. Pessoal, é o seguinte, a culpa não é bem do YouTube, né? O YouTube só é mais uma vítima, né? Não você pode achar, né, se você é alguém que acompanha muito o meu canal, você pode achar que eu defendo o YouTube, mas não, eu só tento ver as coisas como de um jeito imparcial, sem tomar lados, né? Não, o fato de ser ter um canal de YouTube me faz enxergar o YouTube como ou seja, me faz não julgar o YouTube, né? E o fato de eu ter pessoas aqui no YouTube me seguindo, né, que não são donos do YouTube, que só têm um canal no YouTube, faz também com que eu não veja o YouTube como alguém que totalmente isento de culpa, né? Alguém que ou algo que como um santinho, né? Como alguém que não tem culpa nenhuma. Acho que vocês já entenderam. Então, o YouTube, ou seja, antes de mais vamos introduzir a questão. Todo negócio, pessoal, todo negócio quando começa, ele é, como é que é? Ele é um negócio que não tem atenção de quase ninguém, né? Ou seja, ele começa no zero, não tem ninguém para consumir, não tem ninguém para julgar também. À medida que esse negócio vai crescendo, os anos vão passando, trabalhos vão sendo feitos, o negócio vai crescendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, esse negócio vai se tornando cada vez maior. Mais atenção ele vai chamando, né? Vamos supor que o negócio é fora do YouTube, né? É fora da internet, é um negócio físico. Quanto mais esse negócio cresce, isso acontece em qualquer país, né? Em qualquer país que permite a livre iniciativa. Quanto mais esse negócio cresce, vai crescendo, mais atenção ele vai chamando das autoridades desse país. Mais as autoridades desse país vão ter que ficar atentas a tudo que esse negócio, né, que os donos desse negócio fazem. Por quê? Porque eles são bastante influentes. Eles podem fazer pessoas, né? Por exemplo, já aconteceu alguns anos, muitos anos atrás, décadas ou séculos atrás, religiosos que incentivaram uma comunidade inteira a cometer suicídio coletivo, exatamente. É para evitar coisas desse tipo que as autoridades ficam de olhos num negócio que está em fase de crescimento, né? Quanto mais cresce, mais eles têm que ficar atentos, porque maior é as chances de esse negócio fazer pessoas, né, em bando cometerem atrocidades, né? Você vê também o caso do Donald Trump, quando perdeu as eleições, o que ele fez? Ele não incentivou, né? Não sei, não posso aqui afirmar, não sei bem o que aconteceu, mas ele não, acredito que ele não incentivou os seus seguidores a invadirem o Capitólio, a invadirem lá o lugar onde os parlamentares se reúnem e tal. Ele não incentivou isso, mas o público dele fez isso, percebe? Através da influência. Como ele não estava satisfeito com os resultados e o público dele, através das redes sociais, ficou sabendo, né, desse sentimento que ele tinha pelos resultados, não só através das redes sociais, mas também através dos noticiários, ele passou a ter, ou seja, o público dele ficou com aquela sensação de que tem que fazer alguma coisa. E fez aquela atrocidade aí que é invadir o Capitólio, ameaçar a democracia dos Estados Unidos. Pela primeira vez, né, em muitos séculos, os Estados Unidos
teve um ataque, né, à sua democracia, vinda de dentro do seu próprio território, não de fora, não de outro país, ou seja, de terroristas e tal, mas dos próprios cidadãos, ou cidadãos, não sei como é que se diz. Então, é para evitar coisas desse tipo que as autoridades precisam ficar atentas. E isso acontece com o YouTube. Quanto maior o YouTube se torna ou se tornou, mais as autoridades precisam ficar atentos ao que deixa aqui abrir a janela. O que o YouTube faz, né? Como plataforma, como negócio faz para a sociedade. Tudo que ele faz tem que estar atento, todas as medidas que ele toma tem que estar atento, né? Tem que verificar se ele protege as crianças de assédio, né? De pedófilos e tal. E o YouTube é obrigado a criar leis que se calhar até não concorda, mas que, olha, as autoridades, né? Os políticos acham que deve ser implementada na plataforma. Se ele quiser continuar, deve implementar essa política na sua plataforma. Então, o YouTube tem em cima dele o governo, né, os governos do mundo, já que ele está espalhado pelo mundo todo, tem em cima dele os governos. E como ele pode ser responsabilizado pelo que você faz na plataforma, então ele tem que ficar em cima de ti. Logo, ele tem que censurar algumas coisas que ele acha que está errado, não pode ser dito, não pode ser feito, né? Então, não é ele censurando você, é ele ter que te orientar a não fazer o que os governos não acham certo, ou seja, acham errado. Por exemplo, só para citar um exemplo de que o YouTube não é mesmo o culpado dessa situação das censuras, há um fenômeno que está a ocorrer mundo afora, né, que eu só descobri hoje, né, parece que eu ando muito distraído, eu só descobri hoje, né, depois de ver um vídeo do Rafael Scapella, que falava sobre como é que é, a decadência de Londres, né? Como Londres está a ficar decadente por causa por conta da imigração, né? Bastante imigração de pessoas vindas de todas as partes do mundo que acabaram indo migrar para Londres, né? Propriamente Londres, e que o governo, né? Para não ser visto como um governo assim xenófobo, para não ser visto como um governo racista. Então, ele se tornou, né, o fenômeno até se chama woke, acho que é woke. O governo se tornou tolerante a coisas absurdas. Tipo, se um negro, por exemplo, tiver a cometer um crime, ele fica passivo, ele não faz nada. Tudo porque é negro, tudo porque se ele agir, as pessoas vão achar que ele está sendo racista. Quando na verdade, para eu que sou negro, eu vejo isso como um absurdo. Lei é lei, não importa se a pessoa é negra, se a pessoa é de que raça que for. Se ela está a violar a lei, ela deve ser punida. E, veja, por causa dessa coisa de proteger, né, as minorias, né, para não ofender, acabam sendo tolerantes a coisas mais absurdas, que é tolerar que um negro, por exemplo, que uma pessoa negra cometa crime, né, às vezes estupra só porque tem medo de ser chamado de racista, o que eu acho um absurdo. E isso esse fenômeno está migrando para as plataformas de redes sociais, né? Plataformas de vídeos, né? Como YouTube, e provavelmente não, vai chegar também para o TikTok, vai sobrar também para o TikTok, porque é uma questão de tamanho. O TikTok ainda não tem o tamanho do YouTube, mas ele vem crescendo muito, e ele, quando tiver o tamanho do YouTube, ele vai também ser censurado dessa forma que o YouTube está
Então, há palavras que você não vai poder dizer. Às vezes até nem é que você não possa dizer a palavra, né? É o contexto. Eu li num livro recentemente, né? A Cauda Longa do Chris Anderson. E lá ele diz, no mundo do nicho, né? Do mercado de nicho, não é o conteúdo que é rei, é o contexto. Não é se você fala um disparate, é se você é apologista a esse disparate, né? Se você defende esse disparate. Por exemplo, lembrando da situação do Monark novamente. O Monark não foi cancelado por ele ter falado do nazismo. Ele foi cancelado por defender o nazismo, percebe? Ele adotou uma postura que dava a entender, né? Ele se calhar não defendeu o nazismo, mas a postura que ele adotou dava a entender que ele defendia o nazismo, né? Então é isso que faz você ser cancelado ou permitido ou tolerado na plataforma. É a forma como você se posiciona. Você está a favor ou contra? Você pode até falar de crime, você pode falar de nazismo, você pode falar de droga, você pode falar de... Como é que é? De estupro, essas coisas que são consideradas palavras proibidas no YouTube. Desde que você não defenda isso. O YouTube só não quer que você defenda isso. Você pode falar disso. Você não pode... Não vamos agora ter que proibir tudo que parece errado, né? Até porque se for assim, problemas que deveriam ser resolvidos na base da conversa vão acabar se tornando maiores ainda por causa do tabu, né? A falta de conversa, né? A falta de exploração de um tema gera o tabu. Então, não é que você não pode falar de um assunto. Você tem que fazer o algoritmo saber, né? E os analistas lá do YouTube, né? Que analisam os vídeos, saberem que você não está a defender aquilo. Você está apenas a se debruçar sobre aquilo. Você está apenas a chamar a atenção sobre aquilo. Tem uma forma de fazer isso, né? Que é você usar como é que é? Usar a descrição para dizer para o algoritmo que o conteúdo é educativo e não apologista de coisas criminosas. Então, é isso aí, pessoal. O YouTube o YouTube é cheio de censura por causa não dele, né? Não por causa também dos anunciantes, mas por causa da sociedade, da própria sociedade que agora vê tudo como proibido, vê tudo como negativo. Qualquer coisa que você falar e ele não gostar, né? Certas pessoas não gostarem, vão ser tidos como negativos. É isso aí. Caso a pessoa não vá para sua cara, com a sua cara, ele pode ver como algo negativo e aí ou te denunciar ou te dar um strike, né? Então não é o YouTube que está a censurar você, é a sociedade, são os políticos que estão por cima do YouTube, que fazem com que ele censure qualquer coisa que ele não entenda qual é o teu real deixa eu dar uma olhada. Ok. O teu posicionamento. Bem, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.